você desfocar o fundo da pessoa, ele é tipo um efeito, né? Ele pega quem é você e tudo que está ao redor ele deixa fora de foco, né? Acho que muitas pessoas passaram por algumas situações, né, dificultosas aí com essa parte de estar trabalhando em home office, e aí eles fizeram esse efeito aí. Bom, então se a opção é por um apanhado geral, um apanhado geral. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir todas as apresentações, né, só para eu ir pegando as equações de cada caso, e aí a gente vai montando aqui como se fosse uma apresentação em branco de análise dessa segunda unidade, na realidade. Essa aqui, que bonito. Revisão. Olha que coisa, eu adoro esse negócio que fica sugerindo formas dos slides para a gente, cara. Sinceramente, é bonito, fica bonito o negócio. Não é por nada, não. Então, eu vou pegar aqui, essa apresentação 1 vai ser o nosso guia, tá? E aí eu vou colocando nessa apresentação 1 os elementos que vão guiar essa nossa revisão. Vou só colocar aqui rapidamente de que a gente falou nessa segunda unidade, né? A gente está trabalhando com análise integral e análise diferencial do escoamento de fluidos. São esses dois tópicos que a gente trabalhou, certo? Na análise integral, a gente trabalhou com 3 equações principais. Relação da massa, relação do momento linear, conservação da energia. Na parte de análise diferencial, a gente trabalhou com equação da continuidade, com as equações de Navier-Stokes e equação de Euler. Na verdade, se a gente for parar para pensar, né, existe uma correspondência, né, a conservação da massa nada mais é do que a que a gente chama equação da continuidade, e as equações de Euler e de Navier-Stokes são equações que representam a conservação do momento linear, certo? Para a gente fazer isso, né, a gente começou, antes de tudo, a tratar, né, de como que a gente poderia adaptar, né, aquelas equações que a gente já tinha e que a gente já conhecia da formulação de sistemas para a formulação de volume de controle. Quem fez isso para a gente, né, essa conexão entre essas duas coisas, foi o teorema de transporte Reynolds. Então, foi o teorema de transporte de Reynolds que linkou tudo aquilo que vocês traziam lá das outras disciplinas anteriores, né, da formulação de sistemas, para a formulação de volume de controle. Então, foi o TTR que fez isso. E aí, o teorema de transporte de Reynolds,
ele é formulado justamente quem que é o volume de controle ou seja, a região do espaço que a gente está estudando com o sistema, que é aquela quantidade de massa fixa, né, e identificável que representa, né, o objeto de estudo. Então, o teorema de transporte de Reynolds, ele faz justamente essa igualdade, né, ele faz esse link entre o sistema e o volume de controle, né, e aí ele faz isso de que forma, né, igualando quem é o sistema com quem é o volume de controle num instante, né, e aí a gente, posse disso, faz as nossas formulações. Então, o teorema de transporte de Reynolds, ele junta aquelas equações que a gente já conhecia da formulação de sistema. Que equações eram essas? Conservação de massa, conservação do momento linear, segunda lei da termodinâmica, primeira lei da termodinâmica, todas essas equações que a gente já conhecia das engenharias, das disciplinas anteriores, né, da base de, digamos assim, formativa de vocês antes de chegar até aqui, certo? Então, o teorema de transporte de Reynolds, ele traz para a gente, né, como que essas quantidades se relacionam, né? Então, o teorema de transporte de Reynolds vai informar para a gente que a taxa de variação, né, de qualquer propriedade do sistema vai ser igual à taxa de variação da propriedade intensiva correspondente a esta, né, dentro do volume de controle, mais o fluxo líquido dessa propriedade através da superfície de controle, certo? Então, o que a gente fez? Na formulação de sistemas, a gente tinha escrito algumas equações. Que equações eram essas? Olha, vocês me perdoem, tá? Porque eu vou juntar tudo para essa apresentação aqui, que é o apanhado geral. Na formulação de sistemas, a gente tinha escrito isso para massa. Para o momento linear, a gente tinha dito que a taxa de variação do momento linear, mais fácil, mais simples eu pegar lá do outro slide. Escrito isso para o momento linear, né, que a taxa de variação do momento linear era igual ao somatório de forças. A gente tinha dito que a taxa de variação da energia do sistema ocorria através dos fluxos de calor e pela realização de trabalho, né? Todas essas propriedades extensivas, né, massa, momento, energia, elas podiam ser representadas pela integração dessa propriedade extensivas em termos de uma intensiva correspondente ao longo de toda a massa do sistema, ou pelo produto da massa específica do fluido vezes o volume infinitesimal
ao longo de todo o volume do sistema. Então, perceba que a gente trabalhou para essas equações principais e para todas as demais, com essa relação de taxa de variação de uma propriedade extensiva, né? E a gente foi capaz de representar essas propriedades extensivas em termos de uma intensiva correspondente vezes a massa infinitesimal ou ρ vezes o volume infinitesimal do volume de controle. Por que que isso é importante? Porque a gente, quando obteve a equação do teorema de transporte de Reynolds, ela relacionou justamente a propriedade extensiva com uma propriedade intensiva correspondente. Então, a gente consegue ver, ó, que quando a gente fala da conservação de massa, massa seria a propriedade extensiva, e esse termo aqui que está na frente do DM, né, no caso aqui 1, seria a propriedade intensiva correspondente. Quando a propriedade extensiva é o momento linear, a propriedade intensiva correspondente à velocidade, e assim sucessivamente. Aqui é energia total, então, eta vale a energia específica, né? Então, foi o teorema de transporte de Reynolds que permitiu que eu juntasse essas equações aqui, que a gente já conhecia da formulação de sistemas, para a formulação de volume de controles, que é a formulação mais adequada para a resolução dos problemas de escoamento de fluidos, tá? Então, com isso daqui, com o uso do teorema de transporte de Reynolds, a gente foi capaz de avaliar, né, cada uma dessas equações para a análise integral, certo? Então, a análise integral a gente trabalhou fundamentalmente com essas três equações, conservação da massa, momento linear e energia, né? O TTR nos fornecia essa relação das equações que a gente já conhecia, que eram aquelas formuladas para sistemas, com a formulação de volume de controle, e isso aqui fez com que a gente ficasse com essa equação para representar a conservação da massa. Não sei se todo mundo se recorda, né, de todas essas expressões que eu vou colocar aqui, mas elas foram todas trabalhadas, né, ao longo dessa nossa segunda unidade. Para a conservação do momento linear, né? Então, essa propriedade extensiva aqui seria o momento linear do sistema. E aí a gente viu, taxa de variação do momento linear nada mais é do que o somatório de forças. Então, a gente trabalha nessa parte de conservação de momento linear com somatório de forças que atua sobre esse volume de controle. Que forças são essas? Forças de campo e forças de superfície, que atuam sobre o volume de controle. Essa quantidade aqui, que é a propriedade intensiva correspondente, né, seria justamente o vetor velocidade. Né? E aí a gente ficou com essa equação representando a conservação do momento linear. Vocês podem perguntar qualquer coisa, viu, meu povo? Tirar dúvida, etc. Eu estou só fazendo esse apanhado geral, relembrando algumas equações, de onde elas vieram, para onde elas vão, né, para tentar dar essa revisão para vocês. Mas se tiver qualquer colocação, qualquer dúvida, vocês dizem, viu? Se tiver muito ligeiro, enfim, não estiver acompanhando qualquer coisa, a gente volta. Beleza?
Então, a gente tinha ficado com essas duas equações para conservação da massa e conservação do momento linear, na perspectiva da análise integral, e a gente também tinha trabalhado com o teorema de transporte de Reynolds para explicar para a gente como que ocorria, né, a conservação de energia. E aí, essa expressão, ela ficou um pouco mais complexa, né? De maneira genérica, ela seria algo assim, essa é a energia interna específica, e aqui, energia interna específica, que eu vou expressar em termos de energia cinética, energia interna e energia potencial, né? Essa seria, digamos assim, a nossa equação da conservação da energia inicial, né? E aí a gente fez uma consideração acerca de todos esses termos que se relacionavam com a taxa de realização de trabalho. Então, esse termo aqui, W ponto, a gente separou e explicitou ele em termos de trabalho de eixo, trabalho das tensões cisalhantes, trabalho das tensões normais, né? Quando a gente fez isso, outros, e trabalho das tensões cisalhantes, né? Quando a gente fez isso, né, a gente verificou que o trabalho referente às tensões normais, né, ele podia ser expresso em termos desse produto da pressão vezes o volume específico do fluido, né? Então, quando a gente trabalhou com todas as formas de realização de trabalho, a gente obteve essa equação aqui para representar, né, a conservação da energia de maneira mais global, mais, digamos assim, mais detalhada, tá? E aí a gente fazia, né, as considerações sobre qualquer processo que a gente estivesse trabalhando. O que nós fazíamos era avaliar se esse processo, ele se tratava de um processo que estava ocorrendo em regime permanente, se sim, a gente não tinha nenhum desses termos de taxa de variação de qualquer propriedade no volume de controle, né? A gente avaliava também se esse escoamento era de um fluido incompressível. Se o fluido ele era incompressível, então essa massa específica, ela podia sair desses termos de integração, tá? E aí a gente trabalhava, né, nessas perspectivas com essas três, né, grandes equações. Então, muita gente, em semestres anteriores, me perguntava assim, professora, mas como que eu sei que uma questão é uma questão de conservação da massa? Como que eu sei que uma dada questão é uma questão de conservação do momento? Na verdade, isso não está escrito nas questões, né? Mas a gente, com um pouco de traquejo e resolução, né, das questões, a gente verifica, né, que, por exemplo, quando ele pede para você avaliar a variação da massa específica do fluido, geralmente se trata de uma questão de conservação da massa. Ah, qual que vai ser uma força de reação? Qual que vai ser a pressão numa dada seção do escoamento? Em geral, se trata de uma questão de conservação do momento linear, né? Se, por outro lado, ele pergunta qual é a taxa de transferência de calor, ou qual é a potência dessa bomba, qual é a potência desse compressor, a gente já tem também a informação, né, a noção de que a gente vai se utilizar da conservação de energia, né? Perceba que essas questões, esses conhecimentos, eles são complementares, né? Então, existem questões de conservação do momento linear, que você vai precisar da conservação da massa, conservação de energia, que você vai precisar de conservação de massa, etc. Certo? Então, essas coisas, elas andam todas juntas, tá bom?
Esse é na primeira integral. Da conservação de energia, esse Ezinho aqui, esse Ezinho, Kilder, ele representa justamente a energia específica. Porque quando a gente falou, né, para um sistema, que a taxa de variação da energia do sistema era a taxa de transferência de calor menos trabalho, a gente entendeu que essa energia total do sistema, ela podia ser expressa em termos de uma energia específica, que seria essa energia total por unidade de massa, né, do sistema. Então, a energia total seria a integral dessa energia específica vezes o dm integrado em toda a massa do sistema. Ou integrado, né, sobre o produto massa específica vezes dV em todo o volume do sistema. Certo? Então, é como não. O que acontece é assim, né? A gente tem uma correspondência entre as propriedades intensivas, né? Massa, e quer dizer, as extensivas, massa, momento, energia total, né? E suas intensivas correspondentes. Então, a energia total se relaciona com a energia específica. A massa total, né, a propriedade intensiva correspondente, né, vale 1. Para o momento linear, a intensiva correspondente é o vetor velocidade. Para a energia total, é a energia específica, certo? Então, aqui seriam essas propriedades extensivas, essas daqui, e as intensivas correspondentes, né, são, né, esses termos aqui referentes ao eta, certo? E aí é justamente a relação entre essas equações e as propriedades intensivas correspondentes que vão formar as nossas equações de conservação, né, para volume de controle. Eu pego essas equações que a gente já tinha para sistemas, aplico no teorema de transporte de Reynolds e tenho, né, obtenho a formulação para o volume de controle. Ok? Então, de maneira geral, isso foi o que a gente trabalhou, né, assim, sem entrar em muitos detalhes, na perspectiva de análise integral, certo? Então, essa seria toda a parte de análise integral, basicamente. Detalhe é que, quando a gente falou a respeito dessa equação de conservação de energia especificamente, né, surgiu um caso, né, a gente optou por tratar de um caso que era o caso do escoamento de fluidos invícidos, inclusive. Então, a gente falava do escoamento de fluidos invícidos, incompressíveis, escoavam em regime permanente, ao longo de uma linha de corrente, na ausência de máquinas e outras formas de realização de trabalho, né? Quando a gente falou desse tipo de escoamento, né, a gente chegou, né, justamente na equação de Bernoulli. Então, a gente pegava a equação de conservação de energia, aplicava todas essas considerações aí, né, ou seja, se esse escoamento era de um fluido invícido, na ausência de outras formas de realização de trabalho e de trabalho de eixo,
de um escoamento em regime permanente, né, ao longo de uma linha de corrente, a gente ficava justamente com a expressão de que essas formas de energia, isso aqui era constante, né? Havia uma constância da soma da energia potencial, cinética e de escoamento para os fluidos que escoavam nessa condição, né? Então, a equação de Bernoulli, geralmente, na realidade, a gente escrevia ela assim. Parece uma coisa, a gente se acostuma a escrever a equação de um jeito e depois não quer escrever de outro. Não me perguntem por quê, mas eu me sinto mais à vontade com escrever a equação de Bernoulli desta maneira, certo? E aí, a gente, se essa soma ela era constante ao longo de uma linha de corrente, né, e esse fluido ele era incompressível, então a gente podia trabalhar com dois pontos, né, desta linha de corrente qualquer, e a gente podia dizer que essa energia mecânica ela se conservava, né, de uma seção para outra, e as formas, né, de manifestação dessa energia mecânica eram na forma de energia de pressão, energia potencial e energia cinética do fluido, certo? Então, podia ser que de uma seção para outra eu tivesse uma diminuição de pressão, né? Mas isso ia ser compensado, por exemplo, com variações de velocidade do fluido ou variações de elevação, certo? Que causariam aí mudanças na energia desse fluido. Aqui, a gente, né, entendeu que a gente poderia expressar essa equação, essa mesma equação de Bernoulli, em termos de unidades, né, com a dimensão de pressão, né, todos os termos com a dimensão de pressão. Então, multiplicando essa equação de Bernoulli pela massa específica do fluido, a gente ficava com essa equação aqui, né, que dizia que cada um desses termos representava uma pressão do escoamento, né? E aí a gente chamou de a soma de todas essas pressões de pressão total. A componente de pressão, que trazia simplesmente a contabilização da pressão termodinâmica do escoamento, né, daquele ponto, seria esse termo P, né? A gente chamou de pressão hidrostática aquela contabilização da pressão referente, né, simplesmente à coluna de fluido. E a gente chamou de pressão dinâmica essa pressão que se referia
justamente o aumento de pressão que ocorreria no fluido se eu levasse ele ao repouso numa condição, né, de reversibilidade, num processo isentrópico irreversível, certo? Então, a gente tinha esses três termos referentes, né, a representação da equação de Bernoulli nas unidades aí de pressão, né? E a gente disse que uma outra quantidade que se chamava pressão de estagnação representava justamente a soma da pressão termodinâmica com a pressão dinâmica do fluido. Por quê? Esse termo referente à pressão de estagnação, ele contabiliza a pressão que eu mediria, né, se eu levasse um fluido que escoa numa dada condição de pressão P ao repouso. O fluido tem uma dada pressão de escoamento, ele tem uma dada velocidade de escoamento, e a pressão de estagnação me dá a informação de qual que é a pressão que esse fluido exerce, né, para sair desta condição de pressão e velocidade até o repouso de maneira isentrópica. Então, perceba que existe diferença entre a pressão de estagnação e a pressão dinâmica, e essa diferença é justamente a pressão termodinâmica do escoamento, certo? Isso fica bastante claro, né, quando a gente observa a forma pela qual a gente mede pressão nos escoamentos, né? Então, existem tomadas de pressão que ocorrem na parede, né? Essas tomadas de pressão na parede, elas medem simplesmente a pressão termodinâmica do escoamento nesse ponto, né? Porém, a gente pode, né, também alinhar na direção do escoamento sondas de pressão estática, porque essas sondas, elas vão fazer justamente esse efeito, né, de levar o fluido que está no escoamento a uma dada pressão e velocidade até o repouso de maneira isentrópica, certo? Então, essa seria essa parte de pressão de estagnação, né? E através dessas sondas, né, de medição de pressão, a gente consegue justamente medir a velocidade com que um fluido escoa, né? Então, a gente pode isolar esse termo referente à velocidade do escoamento do fluido, né? Medir a diferença da pressão de estagnação com a pressão termodinâmica e estimar qual que é essa velocidade do escoamento. Dúvidas até agora? Então, assim, referente à análise integral, seria isso de maneira bem rápida, direta, né, e sem muitos devaneios para nossa revisão, tá? Isso referente à análise integral, né? Mas a gente falou também, ao longo do nosso estudo, a respeito da análise diferencial, né? Então, queria deixar isso de uma maneira um pouco mais diferente para chamar a atenção, entender que a gente mudou de cor e
e de estado, digamos assim, de espírito. Agora a gente vai tratar de análise diferencial, mas deixa eu ver como é que eu posso fazer isso. Eu vou fazer o seguinte. Análise diferencial. Então, quando a gente falou da equação da continuidade, da perspectiva de análise diferencial, a gente falou em levar aquele volume de controle que a gente conhecia, né, lá para análise integral, para o tamanho de um ponto. Então, a gente levou aquele elemento para um ponto. Quando a gente fez isso, ótimo, aqui já tem um monte de equação separada, eu vou deixar esse slide ligado aqui. Quando a gente levou, né, o nosso volume de controle para o tamanho de um ponto, a gente pegou as mesmas equações que a gente tinha, mas, né, a gente disse assim, olha, essas propriedades, elas têm um valor no ponto, né? Então, se elas têm um valor aqui nesse ponto central, e eu quiser avaliar o fluxo líquido através das superfícies, né, de controle, então a gente vai ter que trabalhar com expansão em série de Taylor para esses termos. Menina, eu estou achando esses slides que eu estou gerando tão interessantes que eu vou deixar eles aqui tudo salvo para eu mudar meus slides para o semestre que vem. Estou achando bonito. Então, como a gente estava falando em fazer essa expansão em série de Taylor, né? Eu pego a própria expressão da expansão em série de Taylor e a gente faz, né, para a avaliação da conservação da massa dos produtos, massa específica vezes componente da velocidade em cada uma dessas faces, né? E aí isso resulta em uma equação diferencial, né? Quando a gente faz esse cômputo, né, líquido das quantidades que entram e que saem, e avaliando justamente o fato, né, dos produtos escalares, né, e a relação que eles guardam com as respectivas áreas, né, do escoamento, a gente pega aquela equação do teorema de transporte de Reynolds e aplica essa consideração do volume de controle. Quando a gente faz isso, a gente consegue obter para coordenadas cilíndricas essa expressão para representar o escoamento de fluidos, né?
para representar a conservação da massa, e aí a gente pode fazer as considerações sobre ela, né? Se o fluido for incompressível, então a gente trata da ausência de variações temporais da massa específica e também da ausência de variações da massa específica com respeito a qualquer uma das direções, né, dos eixos coordenados, né, com qualquer uma dessas coordenadas espaciais. Isso aqui, isso aqui é interessante para a gente, né, por quê? Porque mais lá na frente, quando a gente tratou movimento da partícula fluida, né, como que a partícula fluida pode se movimentar dentro de um campo de velocidades, a gente chamou esse termo aqui justamente de taxa de dilatação volumétrica do fluido. Então, quando a gente falou em... Você vai para a casa de vovó Rita, é? De novo? Vovó Maria. Vovó Maria? Beijo, mamãe. Tá bom, um beijo, meu amor. Oi. Te amo, vai lá na casa da vovozinha. Vamos. Chamar José. Mas vamos chamar José. Tá bom. Cinemática da partícula fluida. Veio avisar. Vale, minha Nossa Senhora, perdi aqui metade das faladas. Tem como responder a 11 da lista 2C? É sobre isso aí. Tá bom. Deixa eu ver aqui o que é a questão 11 da lista 2C. Ah, sim. Sobre aquele assunto lá de conservação sobre as pressões. Nara, eu vou fazer o seguinte, já que eu agora já estou bem no embalo, eu vou terminar essa parte desse apanhado geral, e aí eu volto para a questão 11, tá bom? Beleza. Então, o que eu estava dizendo, né? Quando a gente fez essa avaliação aí da equação da continuidade para esse volume de controle, usamos todos aqueles elementos, né, de expansão em série de Taylor, a gente obteve essa equação. Se a gente fez a consideração desse escoamento de um fluido incompressível, a gente ficava com esta expressão aqui, né? Rho x mais Rho v Rho y mais Rho w Rho z sendo igual a zero. E aí, quando a gente foi trabalhar da cinemática da partícula fluida, né, o estudo de como que a partícula fluida se movimenta dentro de um campo de velocidades, a gente viu que essa quantidade aí, Rho Rho x mais Rho v Rho y mais Rho w Rho z, representava justamente esse produto escalar, né, entre o operador del, que é esse operador aqui vetorial, e o campo de velocidade, né, representando para a gente o que a gente chama de taxa de dilatação volumétrica da partícula fluida. Então, há um escoamento incompressível, né, o escoamento de um fluido incompressível, a taxa de dilatação volumétrica, ela é igual a zero. Se em alguma questão aí da vida de vocês virem que a taxa de dilatação volumétrica foi diferente de zero, então vocês podem afirmar que esse escoamento não é de um fluido incompressível. Esse escoamento é de um fluido que está sofrendo efeitos de dilatação volumétrica, está sofrendo efeitos de compressibilidade. Certo?
A outra consideração que a gente fez foi no caso de o escoamento ocorrer em regime permanente. Nesse caso, a equação da continuidade simplesmente fica desta maneira. A gente não pode fazer outras, né, considerações, porque esse escoamento ele somente ocorre em regime permanente. Então, esses termos aqui, a gente teria, né, que trabalhar com a regra da cadeia, né? Essa equação, na realidade, a gente trabalharia, né, com a expansão desses termos todos. Então, a gente ficaria com algo como isso, engraçado que esse negócio está todo esquisito. E aí a gente também trabalharia com todas essas expansões, né, das regras da cadeia para os demais termos. Vou ver. Etc, etc, etc. Certo? Então, essa seria a parte de equação da continuidade, né? Seria essa a primeira etapa. Aí, o que acontece? Quando a gente vem falar em conservação do momento linear, a gente chega num dilema. Por quê? Porque quando a gente tinha tratado na perspectiva integral da conservação do momento linear, a gente tinha dito assim, ó, somatório de forças, deixar isso aqui maior para todo mundo ver o que eu estou falando. Quando a gente tinha falado dessa perspectiva, né, a gente tinha falado, olha, conservação do momento linear diz respeito ao somatório de forças que atua sobre uma partícula fluida e os efeitos da velocidade sobre essa partícula fluida. Então, o momento causado pela entrada, saída de fluido nas vizinhanças desse nosso volume de controle. E aí a gente sabe que esse somatório de forças, né, é igual ao produto massa vezes a aceleração da gravidade, como a gente já conhece pela segunda lei de Newton. Então, a gente tinha isso, né? E aí a gente sabia que força é igual justamente massa vezes a aceleração da partícula fluida. Então, a gente precisava saber como que uma partícula fluida se acelerava, desacelerava, estudou, ela se movimentava muito nesse campo de velocidades, de tal maneira que ela podia perder a sua, digamos assim, forma original, né, desde um instante inicial para um instante
posterior, certo? Então, essa composição de movimentos que formava o movimento complexo da partícula fluida, a gente dividiu em 4 tipos de movimento. A gente decompôs esse movimento da partícula fluida em translação, rotação, deformação angular, deformação linear. Certo? E aí, a gente avaliou como que cada um desses modos, né, de movimento da partícula fluida ocorria. Aí, o que a gente viu? Né? A gente viu que a translação se relacionava com o deslocamento da partícula fluida, né? Com ela sair de um ponto A para um ponto B. Então, a aceleração, a translação, né, dizia respeito a esse movimento da partícula fluida saindo de um ponto a outro, e como esse campo de velocidade ao qual a partícula estava sujeita era função das coordenadas espaciais e do tempo, a gente chegava na informação de que a taxa de variação dessa velocidade da partícula fluida, né, podia ser expressa em termos da aceleração dessa partícula fluida. Essa aceleração da partícula fluida, a gente conseguia, né, tratar em termos de 2 termos principais. A gente chamava de aceleração local e aceleração convectiva, né? Então, o termo de aceleração local era esse, né, que representava as variações de velocidade da partícula numa mesma posição de um instante de tempo para o outro. Esse é o termo de aceleração local. E o termo de aceleração convectiva dizia respeito às variações da velocidade da partícula fluida quando ela passava de uma posição X para uma posição seguinte, ou quando ela passava de uma posição Y para uma posição seguinte. Quando a gente fez isso, né, quando a gente avaliou esse termo de aceleração da partícula fluida, então, ó, a gente já resolveu grande parte do nosso problema lá da equação da conservação do momento linear, certo? Por quê? Porque essa equação da conservação do momento linear precisava, né, da representação de como que a partícula fluida se movimentava. Resolveu um problema da gente, né? Essa avaliação da translação da partícula fluida, mas como a gente entendeu que a partícula fluida, ela estava sujeita a outros modos também de outras formas de movimentação, a gente estudou cada um deles. Então, quando a gente falou meu povo, o negócio está meio doido aqui, não sei o que está acontecendo. Pronto, vai dar certo. Amor de Deus. Quando a gente falou em deformação linear da partícula fluida, a gente trabalhou com justamente, né, aquele conceito que eu tinha falado para vocês agora há pouco, com a taxa de dilatação
volumétrica dessa partícula fluida. Então, essa taxa de deformação linear, ela caracterizava essa deformação da partícula quando ela mantinha sua integridade, né, desses ângulos retos que a formavam. Então, a gente chegou na expressão essa dilatação volumétrica, né, da partícula fluida, essa quantidade aqui representava justamente a taxa de dilatação volumétrica da partícula fluida, que a gente falou ainda agora, né, que era uma quantidade escalar e que, se o escoamento fosse incompressível, a deformação linear era igual a zero. Outro modo de movimentação dessa partícula fluida que a gente tratou foi a rotação. Então, a rotação mantinha, né, considerava a manutenção dessa integridade também dos ângulos internos da partícula fluida, e aí a gente trabalhava com, né, a velocidade angular da partícula. E aí o detalhe é que velocidade angular era medida através desse conceito, né, de uma grandeza vetorial que representava a taxa de rotação média de duas retas. Então, eu tinha que calcular a velocidade de cada uma dessas retas que formavam a partícula fluida, e aí fazer a média entre essas duas velocidades angulares, para poder chegar justamente na velocidade angular da partícula fluida ao longo de um dado eixo, certo? Quando a gente fez isso, a gente viu que essa grandeza velocidade angular, ela podia, né, ser computada através desse produto vetorial, né, entre o operador del, novamente, né, que é esse operador matemático, né, que atua sobre um vetor, né? E aí a gente viu que essa quantidade, que era a velocidade angular da partícula fluida, ela podia ser calculada através desse produto vetorial. Então, esse cálculo, a gente podia fazer ele simplesmente, né, calculando esse determinante, deixa eu ver se no slide seguinte, pronto. Calculando o determinante aqui dessa matriz formada pelos componentes da velocidade, metade do determinante dessa matriz. Dava para a gente justamente a informação da velocidade angular de uma dada partícula fluida sujeita a um dado campo de velocidade, cujas componentes eram U, V e W nas direções X, Y e Z, certo? E aí, quando o escoamento, quando essa velocidade angular, ela era igual a zero, então isso significava que esse escoamento, ele era irrotacional, então não existia rotação da partícula fluida. E isso só acontece, né, no caso de escoamentos invíscidos, né, em que a gente não tem efeitos viscosos. Deu certo agora já? Eu vi agora uma mensagem de José dizendo que estava travando. Melhorou? Ok. Ótimo, então. E aí, o último modo de movimento, né, dessa partícula fluida
era o modo de deformação angular. E aí, na deformação angular, então, a gente tinha essa perda, né, da característica original da partícula fluida, desses ângulos originais que formavam a partícula fluida. Quando isso acontecia, né, a gente verificava essa diminuição desses ângulos internos, né, e originalmente, né, formava um ângulo aí de 90 graus, e aí essa taxa de diminuição aqui desse ângulo interno, em cada uma das direções, né, em cada um dos planos, era expresso por essa tal dessa taxa de deformação angular. Então, a gente tinha a taxa de deformação angular no plano XY, a taxa de deformação angular no plano XZ e a taxa de deformação angular no plano YZ. Esses termos aqui, né, a gente viu também que quando se tratava do escoamento unidimensional, a gente costumava relacionar a tensão com deformação, né? Através da viscosidade, pela equação dos fluidos newtonianos. Só que isso aqui, essa equação aqui, ela é válida para o escoamento unidimensional. Quando a gente fala no escoamento tridimensional, então a gente já tem que trabalhar com todos esses planos, né? Ao longo do qual pode ocorrer a deformação angular dessa partícula fluida, certo? Então, quando a gente fez toda essa avaliação aqui, né, a gente pôde voltar para a dita da equação da conservação do momento linear e substituir nela termos e informações que a gente já sabia. Então, a gente pegou essa equação, que era a representação da conservação do momento linear. Dissemos que a aceleração da partícula fluida podia ser dado por esse termo, né? Aceleração da partícula fluida, e que essas forças de campo podiam ser representadas justamente pelo produto, a aceleração da gravidade, massa específica vezes volume da partícula fluida, né? Então, ρ, g, dv. Então, a gente tinha justamente trabalhado com essa perspectiva, né? Então, a gente resolveu primeiro esse lado da equação, quem era o infinitesimal de massa, quem era a aceleração da partícula fluida nessa perspectiva diferencial, e depois a gente disse quem eram as forças que atuavam sobre ela, força gravitacional, forças de superfície. A força gravitacional sendo esse produto, né, que eu falei para vocês, ρg vezes o volume da partícula fluida, e as forças de superfície, como a gente já sabe, né, forças de superfície dizem respeito a componente normal e as componentes tangencial da força que atua na superfície da partícula fluida. Então, a gente tinha que pegar a partícula fluida, entender que essa partícula fluida estava sujeita à ação de tensões normais e cisalhantes e fazer a expansão em série de Taylor para obter os valores em cada uma das superfícies. Fazendo isso, né, e o balanço dessas forças, a gente chegava nessa expressão para representar as forças de superfície. Então,
a gente substituía todas essas informações, né, na segunda lei de Newton. Como isso aqui é uma equação vetorial, né, e a gente está trabalhando na perspectiva de um volume de controle em coordenadas cartesianas, a gente ficava com aqui, né, a gente ficava com termo que representava as forças de campo gravitacional termo que representava as tensões, né, normais e cisalhantes, e um termo que representava aqui todas a aceleração da partícula fluida, né? Então, essa era a nossa equação genérica para a conservação do momento linear. Quando a gente dizia que isso aqui se aplicava a um fluido incompressível e newtoniano, a gente tinha algumas relações que também podiam ser aplicadas, né? E algumas simplificações que podiam ser feitas sobre essa equação. Então, quando a gente dizia que esse fluido ele era incompressível, no desenvolvimento dessas equações, a gente viu que vários termos, eles se cancelavam, né? Os termos que representavam essa composição das tensões, na hora que eles se substituíam lá na equação de conservação, e na hora que eu substituía os termos da composição das tensões normais, a gente viu que vários termos, vários elementos, eles se cancelavam pelo fato do fluido ser incompressível. Esse termo aqui, ao longo da dedução, se cancelavam pelo fato do fluido ser incompressível. E aí, quando a gente usava essas duas considerações, a gente obtinha esse conjunto aqui de equações, bem mais simples, né? Que, novamente, né? Agora eu tinha um termo representando as tensões viscosas, né? E aí esses termos dizem respeito ao fato do fluido ser newtoniano. A gente tinha também a composição dos gradientes de pressão, né? A ação das tensões normais. O termo referente à ação da força gravitacional sobre a partícula fluida. E continuava, né, permanecia da mesma maneira o termo referente à aceleração dessa partícula fluida, tá? Então, a única diferença da equação de Navier-Stokes, que é essa, para a equação geral da conservação do momento linear, é a aplicação das equações que representam o comportamento de um fluido newtoniano e as consequências, né, de se considerar esse fluido incompressível. Então, isso aqui era o que a gente chamava das equações de Navier-Stokes. Quando, além disso, eu considerava, né, no desenvolvimento do processo, que esse fluido ele era invíscido, então todos esses termos referentes às características viscosas do fluido deixavam de ser importantes. Então, a gente obtinha o que a gente chama de equações de
Euler. Ok? Então, assim, de maneira geral, isso aqui, né, esse conjunto dessa obra que eu trouxe para vocês, seria o apanhado geral de tudo que a gente viu ao longo do curso, né? Tem um bocado de coisa aí, mas eu acho que eu consegui passar aí tudo que a gente falou. Dúvidas, meu povo? Ficou alguma coisa que eu não expliquei? Ficou muito enrolada essa aula? Eu acho que quem não estava aqui ao vivo deve ter ficado ainda mais enrolado do que qualquer coisa. Mas eu espero que tenha dado certo. Todos vivos até agora? Deu para entender de onde as coisas surgiram, para onde as coisas foram, e agora ficou mais fácil de sistematizar esses conhecimentos? Na verdade, essa história desse apanhado geral foi mais ou menos isso, né? Pegar de onde que veio, juntar tudo, mostrar de maneira sistêmica o que que a gente viu. Tem realmente muitos casos específicos, né? A gente fala assim de maneira geral, mas é preciso que fique claro que a gente vai ter que fazer simplificações de um caso e de outro, vai ter que fazer as considerações adequadas, né? Um detalhe que eu quero, inclusive, falar agora, né? Já que estamos falando aí de casos, né? Nessa perspectiva aqui de equações de Navier-Stokes, eu quero deixar logo escrito aqui, eu chamo de algoritmo de Navier-Stokes. Por quê? Porque é o que eu gosto, o que eu quero que vocês façam quando vocês forem resolver alguma questão desse tipo. Por quê? Porque isso aqui garante, não que garante, mas facilita, né, o processo de vocês resolverem essas questões. Então, esse tal desse algoritmo de Navier-Stokes, que eu falo, como que vocês vão fazer para resolver uma questão qualquer de Navier-Stokes, certo? A primeira coisa... Opa! O primeiro passo vai ser vocês fazerem uma lista numerada de considerações. Exemplo, regime permanente. Todas as considerações de regime permanente, você bota o número 1 do lado. Escoamento completamente desenvolvido. Vamos chamar tudo isso de 2, certo? Por que que eu quero que vocês façam isso? Porque isso daqui facilita digamos assim, o corte na hora que vocês forem resolver as coisas, certo? Segundo passo. Segundo passo, eu preciso, né, eu gostaria que vocês passassem primeiro a trabalhar com a equação da continuidade. Por quê? Porque a equação da continuidade é uma equação escalar. Então, essa equação da continuidade é a equação escalar, simples, e que traz novas simplificações, na maioria dos casos, certo? Só depois que vocês fizerem tudo isso é que vocês vão
começar a trabalhar com a equação de Navier-Stokes, certo? Quando vocês forem trabalhar com a equação de Navier-Stokes, comecem cancelando tudo que não for necessário à direção principal do escoamento. Ou seja, você sabe que esse escoamento ocorre no plano XY. Então, para que você vai trabalhar com a equação, na maioria dos casos, na dimensão Z? Então, começa simplesmente trabalhando com a dimensão Z, com o eixo Z. Por quê? Porque provavelmente a maioria dos termos dele vão se cancelar, certo? Então, esse aqui seria o meu algoritmo de Navier-Stokes, o passo a passo para vocês trabalharem com essas questões, certo? Quando vocês chegarem nessa parte de efetivamente trabalhar com a equação de Navier-Stokes, pode ser que vocês se deparem com, sei lá, uma equação de segunda ordem, né? Uma derivada aí de segunda ordem. Então, vocês vão fazer as integrações adequadas. Opa, Lelê. As integrações necessárias até obter o que a gente chama, sei lá, pode ser que seja isso que vocês vão obter, né? O perfil de velocidade, talvez, ou gradiente de pressão, enfim. Então, vocês vão fazer as integrações necessárias até obter um perfil de velocidade genérico, na maioria das vezes. Uma vez que você faça isso, vocês vão aplicar as condições de contorno. Que condições de contorno? Aquelas que caracterizam aquele seu problema. Então, pode ser que seja, uma placa está parada, esse fluido se movimenta com uma dada condição, eu tenho uma superfície livre do fluido, né? Então, vocês aplicam as condições de contorno a esse perfil genérico, de maneira a obter o que eu chamo de perfil específico, né, que caracteriza o problema, certo? Uma vez que vocês obtenham esse perfil específico, aí vocês passam para cálculos de vazão, gradiente de pressão, qualquer outra quantidade, sei lá, distribuição de tensão de cisalhamento, qualquer outra quantidade que o problema peça para vocês, certo? Por quê? Porque essas coisas aqui se relacionam com o perfil de velocidade que você vai obter pela simplificação. A prova 3 vai ser no primeiro formato da primeira unidade, Arthur, tudo da mesma forma. Eu vou abrir na hora da prova 3 questionários, né, um referente a cada questão. Essa prova vale 8, da mesma forma que a primeira prova, vão ser 3 questões, e aí vocês têm a opção de mandar na tarefa, né, eu abro o questionário e abro a tarefa. Vocês podem enviar pela tarefa a resolução da questão para uma posterior confirmação aí dos resultados. Beleza? Tudo certo, né, meu povo? Eu acho que é isso. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Estudem, façam as listas, vai dar tudo certo. Terça-feira nós estamos aí. Vixe, esse arquivo da revisão ainda está tão bagunçado, Arthur. Eu posso até disponibilizar, mas ele está todo assim, né? Daquele jeito. Sim, a questão da Nayara. Boa. Ele está uma bagunça. Qual era mesmo a questão da Nayara? Sim, lista 2C, era essa daqui, né? Então, deixa eu fazer aqui um print aqui. Entrar no meu slide de exercícios, que agora já está com 43 slides. Parece até um absurdo uma coisa dessa. É a vida.
Ah, tá. Ótimo. Então, o que que acontece? Ai. Veja só. Deixa eu botar isso aqui no modo de apresentação para ficar mais fácil de desenhar. Então, veja aqui. Essa questão diz assim: uma sonda estática de Pitot conectada a um manômetro de água é usada para medir a velocidade do ar. Se a deflexão, ou seja, a distância vertical entre os níveis do fluido nos dois braços, for de 7,3 centímetros, determine a velocidade do ar. Considere a massa específica do ar igual a 1,25 kg por metro cúbico. Então, o que acontece? Né? É porque talvez tenha ficado difícil aqui de interpretar o desenho. Tá? Eu acho que talvez o problema na resolução tenha sido esse. Essa sonda estática, existe uma seção em que o fluido vai entrar com a velocidade V do escoamento, certo? Então, ele vai ser levado desde essa velocidade V, através desse caminho aqui, até o repouso nesse ponto do manômetro. Então, este braço do manômetro nos dá a informação da pressão de estagnação desse fluido, certo? O outro braço do manômetro, se vocês notarem, ele está conectado aqui, ó, a esse tubo externo. Esse tubo externo é como uma camiseta que envolve, uma jaqueta, sei lá, que envolve essa tubulação interna, né, pela qual o fluido está passando. Então, esse braço de cá do manômetro, perceba que ele tem duas aberturas, uma aqui e uma aqui. Nesse ponto aqui, se vocês se recordam de algum momento que eu estava falando aí na aula de vocês, esse ponto aqui, ele traz a medição da pressão estática, né, da pressão termodinâmica do escoamento. Então, para a gente resolver essa questão, a gente vai utilizar justamente essa expressão, né, de que a pressão de estagnação, que é essa pressão aqui que está sendo medida pelo lado direito do manômetro, né, se relaciona com a pressão termodinâmica, que é essa que está sendo medida por esse lado esquerdo do manômetro, e a velocidade do fluido através dessa relação, certo? Até aqui tudo bem, Nayara? Ótimo. Então, se a gente isolar a velocidade, a gente fica com essa expressão daqui, né? Pressão de estagnação menos a pressão termodinâmica, dividido pela massa específica do fluido, vezes 2, na raiz quadrada, vai me dar a medida da velocidade, certo? O que dessa questão aqui na verdade, são dois. Primeiro, essa massa específica daqui, ela é a massa específica do fluido que está escoando. Então, no caso dessa questão, diz respeito ao ar, certo? O outro ponto é a diferença entre as pressões no ponto zero e a pressão termodinâmica, a pressão de estagnação menos a pressão termodinâmica. Como que a gente pode fazer isso? Né? Como que a gente pode obter essa equação? A gente pode fazer isso através da equação da hidrostática mesmo, que a gente já conhece, certo? No caso, a gente vai ver que esses dois pontos aqui,
eles têm a mesma pressão, né? Eu vou chamar aqui de... Vou chamar isso aqui de A. Esse ponto A aqui e esse ponto B aqui, eles têm a mesma pressão, né? A gente pode pegar essa linha que eu escolhi, mas a gente também pode pegar, por exemplo, essa linha aqui de baixo, né? Porque a gente vai usar justamente o princípio... Gente, eu estava fazendo uma bobagem, viu? Desculpa. A gente vai usar o princípio lá de Esteves, que 2 pontos a uma mesma profundidade e do mesmo fluido têm a mesma pressão. Então, a gente vai dizer aí que a pressão nesse ponto A é igual à pressão nesse ponto B. Por quê? Porque são do mesmo fluido e estão à mesma profundidade. A pressão no ponto A, o que é a pressão no ponto A? É a pressão termodinâmica do fluido seria o valor de P, né, que está sendo medido aqui por essa sonda de Pitot, mais a coluna de água. Então, massa específica da água vezes G, vezes essa altura que está sendo mencionada aí no problema. A pressão no ponto B é a pressão de estagnação. Conseguem ver isso aí? Ficou claro essa etapa agora das pressões? A pressão do ponto B é a pressão de estagnação do fluido e a pressão no ponto A é a pressão termodinâmica mais essa coluna de água de 7 centímetros. Então, essa diferença de pressão que está sendo mostrada aqui, na verdade, ela é o da água vezes G vezes H. Ok? É isso, meu povo. Nos vemos terça-feira. Se deu tudo certo, deu tudo certo. Agora, amém. Que nada. De nada.